Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Estávamos sem internet até agora, desde as 19 horas sem internet. Só retornou agora. Nós vamos iniciar com um pequeno atraso o assunto de hoje, que é da obra número 3, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento, estudo número 11, capítulo 3, O Sujeito, que é o médium. O sujeito é o médium, é o hipersensitivo. Nós vamos então cortar aqui para o texto do capítulo 3, fazemos então agora a segunda e última parte do capítulo 3. Assim concluiremos, portanto, o capítulo 3 hoje. Se ascendemos aos mais altos níveis, diz uma registração minha. Parece que a velha forma biológica que se atrofia não mais pode suportar o psiquismo hipertrófico e surgem desequilíbrios aparentes que a ciência, não sabendo compreendê-los, classifica de patológicos, fazendo-os ingressar nas formas da neurose. Então, à medida em que se sobe mais, que se evolui mais no psiquismo, a matéria não é capaz, não tem essa estrutura para revestir, para continuar a atender esse psiquismo mais sutil, mais complexo. E então surgem desequilíbrios aparentes, mas são só aparentes. E esses desequilíbrios aparentes do médium, do sensitivo, do hipersensitivo, do médium inspirado, não sendo entendido pela ciência, a ciência os classifica de patológicos, como se fosse uma doença e como se fosse ali uma neurose. E não é isso, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Fixemos nossa atenção, pois, a fim de não nos enganarmos, observando superficialmente e baseando-nos em apenas qualquer sintoma. Então, vamos com cuidado, com atenção, para não nos enganarmos e basear-se apenas em qualquer sintoma. Não confundamos tão levianamente o patológico, o estado de doença, com o supranormal, com o hipersensitivo, com o médium inspirado. Não podemos confundir. Colocando ambos, o doente e o hipersensitivo, igualmente fora da lei, que deve ser verdadeira essa lei, só porque é da maioria. Na Terra, mundo de expiações e provas, quem faz as leis são a maioria. A maioria é involuída e dita as leis. Então, temos que ter muita observação, muito cuidado, para não interpretar errado o patológico, sendo que ele é supranormal, ele é super evoluído. Não elevemos com essa adoração do tipo médio, como na Terra a grande maioria é tipo mediano, não elevemos com essa adoração um monumento à mediocridade humana. Aprendamos, finalmente, a vibrar numa paixão mais elevada. Vamos subir, vamos nos esforçar para passarmos além da média, para estarmos superior à média. Vibrar uma paixão mais elevada, que não seja a paixão do eterno comer, e do eterno reproduzir-se, e do eterno orgulhar-se, e do eterno enriquecer. Nós temos que nos elevar espiritualmente.
Quebremos de uma vez o ciclo em que se repete sempre a animalidade humana. Outra, porém, é a realidade. A realidade é diferente dessa animalidade humana. Cada forma de vida elabora, apenas nascida, suas defesas. Ela já elabora suas defesas. E quem abandonou no caminho do perdão e no caminho do amor, nas pegadas de Cristo, ou seja, quem está seguindo Cristo, seus ataques e defesas, não está por isso desarmado e sabe igualmente combater o seu combate. Em outras palavras, aqueles que se alinham com a lei de Deus, que é a lei de amor, a própria lei de Deus lhe protege. Então, quem abandonou armas e segue o Cristo perdoando e amando, não está indefeso. Ele está protegido pela lei de Deus. Ele tem o conhecimento e se move num oceano de luz. Embora a agressividade humana estampe em sua alma a derrota de uma hora, embora a agressividade das pessoas possa deixá-lo com a aparência de derrota. Ele, esse hipersensitivo, sente e atrai as forças do universo. Tem o poder da sinceridade, tem o poder da verdade, tem o poder da justiça. Luta por um princípio, luta por um ideal, e aquelas forças da lei de Deus se insurgem como por uma violação de si mesmas. Essas forças da lei de Deus é como se tivesse atacado-as, e elas protegem aquele que se alinha, que se conecta, que obedece às leis de Deus. Então é como se tivesse violado as próprias forças e do princípio divino que as governa, quando quem fala em nome do bem é esmagado. Quando alguém que está no bem, falando em nome do bem, está sendo esmagado, essas forças que protege aquele que se alinhou à lei de Deus, essas forças surgem e o protegem. Quem atirou para longe de si as armas da luta humana, apodera-se de outras armas, mais sutis, mais delicadas e poderosas, de uma luta mais digna. Meu sofrimento provém do fato de o espírito, atingido certo nível, não saber e não poder mais adaptar-se a viver no cárcere sensório do organismo corporal. Então, o sofrimento desses grandes sensitivos é que eles atingem um nível que não conseguem mais se adaptar numa forma de viver tão grosseira, num corpo físico tão grosseiro, em lutas tão grosseiras para a sobrevivência em um mundo tão primitivo como a Terra, um mundo de expiações e provas. Esse hipersensitivo quer evadir-se, quer sair a cada instante de sua prisão, a prisão do ambiente terrestre. Estarmos encarnados é um cativeiro. Isso não é novidade. Jesus, quando vem trazer a boa nova, o Evangelho, nos diz: terminou o período de cativeiro, terminou o período do ciclo de reencarnações. Podemos sair desse ciclo de reencarnação por evolução, para conquistarmos a vida eterna. É trágico ouvir o cântico da grande pátria distante. O hipersensitivo ouve o cântico, a melodia de paz, de harmonia, de evolução da sua pátria que ficou distante. Invocá-la da terra do exílio e não poder atingi-la. Isso é trágico. É um contraste maravilhoso e sábio de forças, em que o espírito é constrangido a curvar sua potência sobre a matéria, para sacudir a matéria, para animá-la, para atraí-la
consigo para o alto, já que não pode desprender-se da matéria. O espírito não pode abandonar o corpo, seria como um suicídio, e abandoná-la, não pode. Então, isso é um contraste entre essas forças, que faz com que o espírito, que quer libertar-se e caminhar para um mundo melhor, tenha que sacudir a matéria, animar a matéria, atraí-la, promover a sua evolução também. E isso é da lei, que aquele mais evoluído tem que voltar e dar as mãos àqueles menos evoluídos, para que caminhemos juntos. Só esse ambiente denso na matéria oferece a resistência necessária a fazer dela, a matéria, um campo de exercícios. Por isso, a oportunidade da reencarnação, que é uma bênção na evolução de cada um de nós. Eis porque se nasce neste mundo terreno com um incêndio dentro da alma, com a vontade enorme de fazer o bem, como esses hipersensitivos. Esta alma deve então aquietar seu impulso, estudar o ambiente, analisar-se, avaliar-se, canalizar suas forças para uma produtividade real. A alma vem para a Terra, são almas superiores, vem com esse incêndio dentro da alma, porém ela deve aquietar para estudar o ambiente, analisar, programar e executar a sua missão numa forma produtiva, real. E nessa compreensão de impulso, o espírito se fortalece, se concentra e a alma, repelida para dentro de si mesma, por um exterior que não a sacia, porque não lhe corresponde, parece encontrar nessa compressão a força para descer às profundezas, e profundezas cada vez maiores, e aí, nas grandes fontes da vida, adquirir potência. Então, à medida que essas grandes almas vêm à Terra e são incompreendidas, elas se planejam, elas se interiorizam, elas são comprimidas para o interior, já que a parte externa, já que o exterior não mais a sacia, não lhe traz nenhuma correspondência, nenhuma afinidade. Então essas grandes almas se interiorizam e nessa profundeza de interiorizar-se, eles aí bebem nas fontes da vida e adquirem grande potência, os grandes santos, os grandes gênios, os grandes místicos. Então, e só então, quando se é assim, pela divina sabedoria, introduzido nesse encaixe, se retoma à força, com a energia do desespero, o caminho da própria evolução biológica e se continua a via das ascensões espirituais. Então, nesse interiorizar-se, a alma desses grandes místicos consegue, nesse momento, na busca, nesse desespero, continuar a evolução biológica e a evolução espiritual. A sabedoria que criou no passado novos órgãos, e isso aconteceu, o psiquismo em evolução foi criando novos órgãos, de acordo com a função que ele tinha para se expressar, criou novos órgãos. Foi criando novos órgãos de acordo com a necessidade. Então esse psiquismo, que no passado criou novos órgãos e organismos, novos instintos e novas disposições psíquicas, obedeceu a essa mesma lei de necessidade de expansão pela compressão, necessidade de vida ou de morte. É uma necessidade extrema. Então essa sabedoria do psiquismo em evolução na fase alfa, isso foi muito claro em A Grande Síntese, essa sabedoria, esse psiquismo, se expressou
cada vez mais complexo, mais elaborado, mais completo, mais sutil, mais delicado, e isso demonstrando que esse psiquismo tinha sim essa competência para se expressar e se expressando na forma. Então, é uma necessidade de expansão do psiquismo, como há necessidade na expansão do próprio universo, e o universo físico está em evolução, né? Desde o átomo à galáxia, tudo em expansão. As órbitas dos planetas em torno do Sol em expansão, a órbita da Terra em torno da Lua, a órbita da Lua em torno da Terra também em expansão. A evolução é uma força irrefreável, não pode parar, ninguém consegue parar a evolução. E quando se chega a uma encruzilhada, a um momento de decisão, na época paleontológica ou, como atualmente, na fase da evolução psíquica, é indispensável escolher ou avançar ou morrer, entre aspas. É necessário fazer essa decisão, essa escolha para avançar nessa fadiga, nesse esforço para ser feliz, para evoluir e ser feliz. Eu tive de avançar. Pietro Baldi expressa aqui, ele teve que avançar. Muitos e todos nós, na verdade, quando chegar sua hora, deverão fazer o mesmo, escolher avançar. Tudo isso serve para fazer compreender porque, como base da minha mediunidade, eu coloco na condição de fundamentais o caráter de normalidade, enquanto é fenômeno biológico, e o caráter de progressividade, enquanto é evolução moral. A desarmonia entre o hipertrófico desenvolvimento psíquico e o funcionamento orgânico, necessariamente levado por progressivas reduções, a atrofia traz consigo um contínuo e sutil sofrimento nervoso, não localizado, difuso. A harmonia que ele está dizendo, essa desarmonia, na verdade, essa desarmonia entre o hipertrófico, aquele que já evoluiu mais psiquicamente, e o funcionamento do seu organismo, cria essa desarmonia. Essa desarmonia traz um sofrimento nervoso para quem experimenta essa passagem. E há um sofrimento não localizado, difuso, uma desarmonia difícil de definir-se, mas ela ocorre nesse período de transição em que ocorre a grande evolução do psiquismo, porém o funcionamento orgânico, a evolução orgânica, já não consegue mais acompanhar. Mais intenso e incessante, como uma verdadeira sensação da vida. Por isso, a alegria de viver se transferiu inteiramente para o centro psíquico do espírito. Por isso, o hipersensitivo, o gênio, o médium se transfere, ele se interioriza e encontra a alegria de viver mais espiritualmente, mais para o centro psíquico. O processo de purificação é tão completo e profundo que interessa também as íntimas camadas do metabolismo orgânico. Essa purificação, essa evolução que ocorre no psiquismo é tão completa e tão profundo que ela também interfere nas camadas mais profundas do metabolismo do organismo humano, por exemplo, e de todos os animais e de toda a evolução. Esse processo de renovação interior, que cria funções novas, dá uma sensação de agonia à vida no nível físico, porque se realiza nas profundezas do ser. Então essa renovação, essa interiorização dá uma sensação inicial de agonia, porque é uma vida no nível físico.
e se realiza nas profundezas do ser. Na verdade, a evolução psíquica reflete na forma física, é uma consequência. Trata-se de uma mudança substancial, essencial, de formas e de existência. Desce até tocar os íntimos movimentos eletrônicos dos átomos e os motovorticosos, que são aqueles sistemas em que a onda eletromagnética hertziana incidiu sobre um átomo de hidrogênio, ou de carbono, ou de oxigênio, formando o sistema vorticoso. Então, também ocorre alteração até no nível de átomo e no nível desses motovorticosos que os unem na química celular, na química da biologia, em que ali inicia a evolução da fase alfa, psiquismo, como a gente viu em A Grande Síntese. É verdadeiramente uma transmutação de órgãos e substâncias em outras, de diversa composição química e diferente orientação atômica. A substância muda de forma no curso da evolução, é atingida até a alma de sua estrutura cinética. Então, a substância alfa, né, que já entrou nesse nível, passou por gama, beta, entrou no nível alfa, que é nesse psiquismo, altera também até a estrutura cinética, até mesmo a nível de átomo. Esta não é apenas purificação e esforço moral, mas também purificação e esforço orgânico, que penetra no campo da medicina. Aí já começa a entrar no campo da própria medicina, dado que há essa purificação também a nível celular. Nesses hipersensitivos, a vida orgânica não mais tolera o grosseiro e violento ciclo vegetativo da vida dos antepassados. Esses hipersensitivos, esses médiums e essas pessoas que têm essa sensibilidade, na sua vida orgânica ela já não tolera mais aqueles violentos ciclos e grosseiros também, né? Como os seus antepassados suportavam. Paralela a essa hipertrofia de psiquismo, verifica-se uma inadaptabilidade, não só moral, aos sentimentos dos instintos animais humanos, senão também física, a um funcionamento vital indolente, dificultoso, absorvente de muita energia, qual o sistema da assimilação intestinal, ou o sistema da respiração, ou o sistema da circulação sanguínea, que também consome muita energia. Então essa evolução do psiquismo também consome bastante energia. A um certo momento da evolução, tudo isso pesa demasiadamente, tornando-se não mais um veículo de vida, mas uma estorvante massa, que o espírito assaz, sutilizado, não mais pode arrastar, a cujo nível ele, o espírito, não mais sabe descer. Então, nesse caminho da evolução, o corpo físico, que foi ferramenta muito útil, abençoada para a nossa evolução, o corpo físico deixa de oferecer, já não tem mais nada para nos oferecer na caminhada evolutiva. Então ele deixa de ser um veículo de ajuda para ser uma massa estorvante com suas necessidades fisiológicas. E isso, então, o psiquismo tem que passar para uma outra fase de evolução, não mais reencarnando, mas evoluindo espírito como ele é, com o seu primeiro corpo mais delicado, mais sutil, que é o perispírito. A evolução sempre forneceu exemplos da criação de funções novas. Durante a evolução, nós vamos observar que surgiram, que foram criadas funções novas. E isso é
é a expressão do psiquismo em evolução. Por que deveria deter-se agora? Ora, se nós vimos lá que desde o átomo, né, desde o nêutron, éter universal, que formou o primeiro átomo, que é o hidrogênio. O hidrogênio evoluiu a hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, até o 92, que é o urânio. E a partir do 92 e próximos a 92, ele evoluiu, ele passa a uma nova fase da substância, que é a energia, por desintegração atômica. Essa caminhada evolutiva se deu depois na energia, a energia das ondas eletromagnéticas, que foram diminuindo o comprimento de onda, aliás, que foi aumentando o comprimento de onda, diminuindo a frequência, até a evolução das ondas eletromagnéticas no nível de hertzianas. Incide-se no átomo de hidrogênio, ou de oxigênio, ou de carbono, e forma o sistema vorticoso. Ou seja, mesmo lá atrás, na matéria, na energia, houve sempre criação de funções e evolução. Também ocorreu na fase alfa, que é a evolução do psiquismo. Por que deteria? Por que pararia essa evolução agora? Não. Pode algo estacionar no universo? Não, nada. E se evolução é ascensão, se evolução é subida, onde poderá haver criação agora, se não no campo psíquico? Veja, se na matéria, na evolução biológica, a biologia já deu o máximo que poderia oferecer ao psiquismo, que estava em evolução, esse psiquismo agora deixa de usar a matéria, que ela já não consegue lhe dar mais condições na caminhada evolutiva. E ocorre, então, não mais a evolução biológica, mas a evolução no campo psíquico. Isso é absolutamente científico. É a continuação que importa ver da ciência que todos aceitam. Ora, a grande síntese e a obra de Pietro Baldi, de modo geral, ela traz um aspecto científico, uma demonstração através da ciência de coisas religiosas, filosóficas e também científicas. Ora, por quê? Porque a humanidade atualmente dá mais crédito à ciência do que à religião. Culpa da religião no passado, que quis desconsiderar fatos, e contra fatos não tem argumentos. Então, eles desacreditaram na religião, ficaram descrentes, mas acreditaram na ciência, que vem demonstrando com A mais B. Porém, né, a grande síntese, que é essa linguagem científica, a obra de Pietro Baldi, utilizando da ciência que todos aceitam. A medicina fala de atrofias deste e daquele órgão, desenvolvidos nos antepassados, e que agora tendem a desaparecer, porque não mais alimentados pelo uso, porque lentamente foram postos fora do ciclo do metabolismo orgânico. Nós temos alguns exemplos de órgãos que foram criados e depois, na caminhada evolutiva, deixaram de ter função, deixaram de ter a sua aplicação. E foram órgãos que foram atrofiados. Por exemplo, na fase evolutiva, a cauda do macaco foi útil, mas na fase hominal isso já não teve função. Foi atrofiando até que virou apenas uma pequena extensão da coluna vertebral. Também, um outro exemplo é na arcada dentária, no ser mais primitivo, menos evoluído, era necessário os dentes da presa serem mais longos. Ao passar da evolução, isso não foi mais necessário. A alimentação, que era só carnívora, passou a ser
mais vegetais, mais vegetariana. E então esses dentes da presa diminuiu e começaram a ficar normais do tamanho dos outros. Tá? Tipo um órgão que não tem mais função, a presa, né? A função se desloca ao longo da linha da evolução, à medida que o ser progride, abandonando a forma de expressão do passado e plasmando novas funções, novos órgãos, de acordo com a sua necessidade para a expressão e contínua evolução desse psiquismo. Para compreender isso, porém, importa haver entendido que a evolução orgânica darwiniana não é senão o último termo, o último efeito, sensível de uma evolução do psiquismo da vida, que em progressivas formas orgânicas se tem expressado e se exprime. É necessário compreender que o que Charles Darwin observou, a evolução das espécies, ele viu o efeito, o último termo, que já era a expressão, a exteriorização do psiquismo. Mas a causa dessa evolução das espécies, a causa está no psiquismo, nesse princípio inteligente que está em evolução e cada vez se reveste de formas mais sutis, mais delicadas, mais complexas. Isso, então, é o efeito que foi observado nessa forma progressiva das formas orgânicas que Charles Darwin observou. Em resumo, Charles Darwin viu o efeito, as formas em evolução. A causa está no psiquismo, que reveste essas formas. E se fala que, um dia, novos órgãos poderão atrofiar-se, isso sucederá porque a atrofia terá primeiramente atingido o centro psíquico, interrompendo, deste modo, a alimentação energética do órgão interessado, através das vias nervosas. Quando um órgão deixou de ter função, ele vai atrofiar-se, porque esse psiquismo em evolução não precisa mais daquele órgão, interrompe a alimentação energética do órgão em questão. Então esse órgão deixa, ele fica inabilitado já no psiquismo. Ele fica atrofiado no psiquismo e depois se expressa na forma, na matéria, de forma que atrofiou aquele órgão também na materialização. A evolução orgânica será sempre a forma exterior de uma evolução psíquica. É o que nós dissemos agora mesmo. A evolução orgânica será sempre a forma exterior de uma evolução psíquica, de um princípio inteligente, que está evoluindo e se revestindo de formas, mas mais profunda, que dirige aquela. E qualquer desvio que essa determine nos órgãos só se verificará quando já houver realizado e estabilizado suas conquistas em planos mais elevados. Então, tudo que vai acontecer no órgão, primeiro aconteceu no psiquismo. Tanto a criação do órgão, como a extinção e a atrofia do órgão. A atrofia do órgão também se realiza primeiro na forma psíquica, para depois plasmar, materializar a ausência do órgão que atrofiou-se. Tudo isso devo afirmar porque faço de minha inspiração um caso de evolução também orgânica. A evolução do psiquismo, também de Pietro Baldi, passou pela forma orgânica, deu um nível máximo na forma orgânica e continuou na fase psíquica. Não posso prescindir, no estudo do fenômeno da captação núrica, do estudo do organismo, em que o fenômeno se expressa, e das profundas mutações que nele, por isso, se verificam e devem verificar-se. Então, não podemos deixar de falar do fenômeno da captação das correntes de pensamento, não podemos deixar de falar do sujeito,
Mas também não podemos deixar de falar do organismo, da parte física, do hipersensitivo, do médium inspirado. O órgão, a parte orgânica, física, também precisa ser tratada aqui. Tudo isso é e deve ser conexo. Tudo isso está tudo conectado, tudo interligado. O meu método de intuição é uma superelevação de consciência ao seu limite mais avançado, que se comunica com outro extremo, que em mim tende a desaparecer. Abandonado ao passado, a estrutura e o funcionamento do meu organismo animal. Da consciência, Pietro Baldi passa ao nível de evolução de superconsciência. Então, ocorre a evolução orgânica até o máximo que a parte orgânica suporta. E depois ele passa a não ter correspondência, mas a evolução continua. Então, continua na fase psíquica. Quanto mais avança o primeiro, a evolução psíquica, mais reage sobre o segundo, a evolução orgânica, modificando-o. O processo de sensibilização espiritual tem ressonâncias, tem sintonização nos mais baixos níveis do mundo orgânico e a purificação moral. Nos níveis elevados, se completa igualmente pela imposição de uma purificação celular, isto é, de células e tecidos à substância orgânica. Nós vamos observar que na evolução orgânica, que deu suporte a esse psiquismo, ocorre também a purificação nas próprias células. Por isso, o cuidado com a alimentação, nós vamos ver isso agora. É um fato que com a alimentação introduzimos substâncias químicas em nosso organismo, substâncias que depois o constituem. Que a gente tem que deixar claro é que na alimentação nós introduzimos substâncias no nosso organismo. Por exemplo, proteína animal. E essas proteínas depois vão constituir células, tecidos, fazendo parte do nosso organismo. Para o sensitivo, para o médium, então, que tudo percebe como noures, isto é, que percebe tudo como correntes de emanação espiritual, certas substâncias vistas em sua mais profunda essência são instintivamente repelidas como intoleráveis. Aquilo que era normal, comum para o ser humano grosseiro, é intolerável para o sensitivo, que percebe tudo, inclusive na alimentação, percebe como correntes de emanação espiritual. A grosseira estrutura normal resiste a muitos venenos. A estrutura do ser humano grosseiro resiste a muitos venenos, a que o sensitivo não pode resistir. O sensitivo já está mais debilitado, mais sutil, mais delicado e já não consegue resistir a esses venenos. Desloca-se a gama considerada média da tolerabilidade e algumas substâncias do regime dietético comum se tornam superlativamente tóxicas. Então, aquilo que era tolerado pelo ser humano mediano, para os hipersensitivos, são substâncias tóxicas. Tóxicas porque o organismo sensibilizado consegue perceber nas substâncias nutritivas emanações que antes não percebia. Então, naquelas substâncias que introduz no organismo, se elas estão de formas dissonantes, elas vão ali apresentar emanações e isso vai interferir. Vai ficar mais claro agora. E quando ele houver introduzido em seu organismo aquelas substâncias impróprias,
será torturado por aquelas emanações durante o longo ciclo, que não termina senão com sua eliminação final, através do metabolismo orgânico. Substâncias que são introduzidas no organismo do ser humano comum, tudo bem, mas quando é introduzido no organismo de um hipersensitivo, que percebe ondas de pensamento dessas substâncias também, aí fica difícil para ele. E isso só vai resolver quando essa substância sair do metabolismo. Se a substância fez parte do metabolismo, vai demorar um pouco mais, né? Se ela fez parte de uma célula, por exemplo, já vai demorar um pouco mais esse efeito. Daí a necessidade de observar atentamente os alimentos, pois, pelo mínimo erro, surge uma fonte de novos sofrimentos, além do perigo contínuo de prejudicar a capacidade receptiva das noures. Então, para o hipersensitivo, substâncias indesejáveis no seu organismo lhe trazem um sofrimento, além do que atrapalha, interfere na captação das correntes de pensamento. O organismo do sensitivo é uma orquestra ressonante de correntes espirituais, e no concerto, durante a apresentação da orquestra, nada se pode introduzir de heterogêneo, em especial o alimento, diretamente em circulação. Ou seja, o organismo do sensitivo, nesse momento, é como uma orquestra, tudo harmônico. Entra a substância inadequada, então cria desarmonia dentro dessa orquestra. Uma substância dissonante continua emitindo sua voz, sua radiação cacofônica, enquanto dela permanecerem traços no organismo do hipersensitivo. Como já falei, quanto à verificação do fenômeno, a respeito de esterilização psíquica do ambiente, aqui estou falando sobre purificação celular. Lembra que Pietro Baldi e também os outros hipersensitivos precisam de um ambiente onde eles vão escrever um ambiente harmônico, um ambiente limpo, claro. E aqui ele está dizendo que também o corpo de um sensitivo, de um médium, precisa também se preocupar com a purificação celular. E esta deve ser não um fato momentâneo. Essa purificação celular deve ser não um fato momentâneo, mas um método dietético constante, um regime alimentar novo, constante, um verdadeiro regime de vida. Chega-se assim, por esta via, a um tal grau de sintonização com a harmonia universal que já não é lícito violá-la, senão à custa de graves sofrimentos, inclusive no campo moral, feito de sutis vibrações e atitudes de espírito. Sente-se, então, a culpa, não como vantagem, mas como dor. Pureza, eis ampliado até o campo da medicina o sistema dos místicos. Veja aqui a explicação científica, né, através do próprio campo da medicina, desses sistemas dos místicos. O alimento jamais foi considerado um amigo dos místicos. Os místicos que viviam sempre entre jejuns. A quantidade pesa. Quantidade excessiva de alimento pesa. O cérebro deve servir a outras funções e atrai para si a circulação e a nutrição do sangue. O sistema nervoso não mais pode descer ao serviço de uma laboriosa digestão acumuladora de gorduras. O sistema nervoso de um hipersensitivo, ele já não pode mais cuidar e descer a um nível de digestão
com muitas gorduras. O místico é magro e desejaria ser transparente. Essa é a realidade. E, no entanto, o místico é dinâmico. É um contínuo lampejo de energia. O místico tem muita energia, embora seja magro, se alimente pouco. Isso mostra que é 100 vezes mais vivo e mais jovem. O místico é 100 vezes mais vivo e mais jovem. O longo e sinuoso caminho intestinal, em que o alimento permanece até a putrefação, lhe traz inevitavelmente uma nota venenosa à sensação orgânica da vida. Por isso, o sensitivo, ele se alimenta menos. O místico se alimenta menos. Aqui é uma observação que a gente pode fazer através da obra de Pietro Baldi, de Francisco de Assis, com André Luiz. Tudo se equilibra no infinito amor de Deus, e quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Também estava lá, na obra de André Luiz. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. Alimentação grosseira. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele do fruto à mesa do lar. Então, o verme come terra, o homem se alimenta de fruto. O processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão, a evolução individual. Está no livro Nosso Lar. Vencida a quantidade, importa atender à qualidade. Acabamos de falar da necessidade extrema que o místico tem, que o médium possui, de controlar a quantidade de alimento. A quantidade. Bom, ficando claro que ele tem que se alimentar menos, então a quantidade é menor, importa agora atender, compreender a qualidade do alimento, a qualidade que esse médium deve utilizar nos alimentos, a fim de que o grosseiro sistema de reabastecimento dinâmico, a que está ligado o psiquismo, dê o maior rendimento com o menor prejuízo possível. Menor prejuízo para o médium, menor prejuízo para as comunicações, para as recepções das correntes de pensamento. Tóxico se torna, então, tudo que contém álcool. Tudo que contém álcool é indesejável para o organismo do médium, do místico. As drogas, claro, isso é indesejável para todos. O fumo, o tabaco, os caldos, a carne, especialmente a carne que não é branca, normalmente a carne vermelha, né? Tem que ser evitada. Tudo que é gostoso e excitante ao paladar e não seja simples e puro produto da natureza. Se não for da natureza, como é os enlatados, não é adequado para a alimentação do hipersensitivo. As frutas, as verduras, o peixe, o leite fermentam menos. E depois, a vida ao ar livre. O místico, o hipersensitivo, tem que viver mais próximo possível da natureza, em contato direto com o sol e o ar, com as grandes correntes da vida. É ao ar livre que se realiza a sintonização psíquica que registra as noures e que se processa também a sintonização de todo o organismo com elas, com as noures. Por isso, o místico também deve ser um esportista ágil e dinâmico,
qualquer seja a sua idade. O místico deve ser resistente à neve, resistente aos banhos, resistente ao sol. O místico deve ser magro, bronzeado, sempre jovem de corpo e sempre jovem de espírito. A verdadeira saúde é um regime. A medicina hoje preponderante é um desvio de princípios por escopo utilitário. Acrescentar ao recâmbio orgânico substâncias novas para corrigir excessos precedentes, adicionando uma ação violenta para corrigir a natural reação orgânica ao erro cometido anteriormente, é um absurdo. Isso, em outras palavras, é assim: aquele que se alimenta em excesso sobrecarrega o seu sistema digestório e ele faz uso de substâncias como antiácidos e substâncias digestivas para suprir esse excesso de alimentação. Isso aqui é um absurdo e vai ficar mais claro. Seria necessário, ao invés disso, de usar substâncias para corrigir os excessos, não fixar as causas maléficas, não usar o excesso de alimentação. E, quando elas produzissem efeito, o excesso de alimentação produzisse efeito, pelo menos não flagelar ainda o organismo, mas dar ao organismo tempo para digerir o excesso de alimentação. É, porém, cômodo acreditar no milagre. As pessoas se alimentam em excesso e acreditam no milagre. Além disso, os remédios se vendem, mas os conselhos sábios não se encontram à venda e custa esforço segui-los. Quer dizer, que as pessoas se alimentam em excesso, fazem usos de remédios que sempre têm efeito colateral. E os remédios estão à venda e as pessoas acreditam nesse milagre. Mas os conselhos não estão à venda, conselhos sábios. E aqueles que aceitam os conselhos têm dificuldade, porque custa esforço seguir os conselhos. Então, naquele abandono de disciplina, mantém-se como está: excesso de alimentação e uso de remédios. E assim seja. E desse modo se multiplicam os prejuízos ao corpo físico e, consequentemente, ao psíquico. É um princípio geral que importa dar ao corpo o que lhe é necessário, como importa a alma. Dar a uma máquina o seu alimento, dar a um motor o combustível, que seja o álcool, gasolina, ou diesel, ou gás, dar o seu combustível. E isso segundo o trabalho que se exige do organismo. Veja, até poucos anos, a maioria da humanidade só se ocupava em trabalhos físicos, trabalhos braçais de alto esforço físico. Por isso, a carne lhe era necessária e as refeições pantagruélicas, refeições gulosas, ao estilo a Luís XIV, podiam ser seu sonho e sua necessidade fisiológica. Necessidade fisiológica porque o esforço físico era grande, então precisava ingerir alimentação com proteína animal. E também era um sonho, porque as pessoas, e até hoje, preferem se alimentar no excesso. Ou seja, não se come para viver, mas muitos vivem para comer. E como hoje os trabalhos físicos são de menor esforço, a alimentação se encontra em excesso. Isso demonstra o alto nível de obesidade
que se tem nos países, principalmente nos países ricos. Há um tipo de homem, porém, que hoje se vai normalizando com funções preponderantemente nervosas e psíquicas. Aquele sistema é tóxico, aquele sistema de quantidade alta de alimentação é tóxico, e carne também. No meu caso, no caso de Pietro Baldi, é insuportável. Quando o trabalho da vida é quase exclusivamente psíquico, a alimentação deve ser adequada. Isto é, lógico. E direi mais. Dia por dia, conforme o trabalho a realizar, físico ou psíquico, a quantidade e a qualidade da alimentação devem mudar, proporcionando-se ao determinado trabalho. Daí a necessidade da nutrição, dos nutricionistas, para adequar a alimentação na quantidade e na qualidade para determinado trabalho. E se o trabalho é habitualmente sedentário, com menos esforço e um trabalho intelectual, o regime dietético deve ser também habitualmente vegetariano. Assim, a espiritualidade se completa nos baixos níveis da evolução orgânica e sobre esta reage, dando também ao organismo físico suas qualidades de juventude perene. Por isso, o místico é de baixa alimentação, ele usa pouca alimentação, é magro e bem disposto. A causa da vida, o seu motor, o motor da vida é o espírito. O espírito é que realmente movimenta os corpos. Quanto mais se é espírito, mais se domina a decadência senil, mais se domina a velhice e se sente que a morte não mata. Envelhece-se, então, na direção de uma juventude que é plena de forças, porque é festa de espírito. Então, é o saber viver, é o saber alimentar-se na quantidade e na qualidade, no tomar o sol, no viver mais próximo possível da natureza, de forma com pensamentos e sentimentos bons. Nessa harmonia, buscar realizar das boas palavras e das boas ações. Envelheço e não morro, morrerei e viverei, sublime experiência. Então aqui em resumo está mostrando sobre o corpo do sensitivo, o corpo do médium, que deve ser cuidado com disciplina, para que ele não venha a ser prejudicado no seu organismo físico e psíquico e para que não venha prejudicar a recepção dessas correntes de pensamentos superiores. Claro que tem muita influência a alimentação do médium. No livro Obsessão e Desobsessão, de André Luiz, com Francisco Cândido Xavier, isso fica muito claro, muito simples, porque mostra fotos, imagens, desde o momento em que o sensitivo, o médium, levanta, até o momento que ele passa pela reunião e até o momento em que ele vai dormir. São regrinhas simples, claras, mostrando qual o comportamento adequado para que esse médium, para que esse hipersensitivo tenha seu maior rendimento na sua expressão, no usar de suas funções mediúnicas. Agradeço a todos pela tolerância, paciência, pela concordância. Muita paz a todos. Concluímos o capítulo 3. Na próxima sexta-feira, iniciaremos o capítulo 4, Os Grandes Inspirados. Muita paz a todos.